Tudo bem, então boa noite para vocês. Então hoje a gente vai bater um papo aqui sobre neutralidade e interessante ponto de vista. Então é uma live que eu criei especialmente para psicólogos e terapeutas e interessados, né, nesse tema, para a gente poder conversar um pouco sobre esse, né, tanto a neutralidade, que é muito usada especialmente na psicologia, né, mas da perspectiva do interessante ponto de vista, que é uma ferramenta de Access Consciousness. Então, eu gostaria de saber se aqui tem alguém... Eu gostaria de saber se vocês que já estão aqui são psicólogos e se vocês já são praticantes de barras de Access, se vocês já fizeram algum curso de barras de Access. Vocês podem me responder no chat ou podem ligar o microfone. Tanto um quanto o outro tá aí numa barra embaixo que vocês podem ativar, tá escrito ali microfone, câmera, aí tem o chat ou bate-papo, vocês podem ativar para escrever no bate-papo ou para falar no microfone, tá? Bom, eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga há quase 20 anos e sou facilitadora de barras de Access e também trabalho com outras várias ferramentas de Access Consciousness há 1 ano e meio. E já há um tempo eu tenho percebido que poderia, e tenho escolhido, né, ser contribuição com psicólogos e terapeutas a respeito dessas temáticas que rondam a clínica, né, a clínica enquanto prática. Tenho feito aí alguns encontros online e a ideia de hoje é a gente poder trocar um pouquinho, de repente até de experiência, né? E eu trazer como convite essa perspectiva da ferramenta interessante ponto de vista para a prática clínica de vocês. Então, se vocês quiserem, né, me contar se vocês são psicólogos, se já tem curso de barras. Então, a Juliana está escrevendo aqui que ela é psicóloga, que ela fez um curso de barras, ela precisa praticar mais para levar para a clínica. Na verdade, você precisa escolher. É começando que a gente começa, né? E é fazendo que a gente vai descobrindo que já sabe, né? Então, é tudo uma questão de escolha. Foi assim que eu fiz também. Escolhi e fui com medo mesmo. Então, tem uma brincadeira, né, que a gente faz. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas vai, né? Porque senão a gente fica se camuflando, se escondendo. E aí a gente não mostra do que a gente é capaz. A gente não mostra a contribuição que a gente pode ser, né? Vocês querem falar alguma coisa? Eu vou fechar os microfones só para não ficar ruído para a gravação, mas quando vocês quiserem falar, vocês podem abrir, tá bom? Em qualquer momento. E eu gostaria que vocês falassem, ficaria mais dinâmico, mais divertido, tá bom? Bom, e então eu vou dizer aqui pela psicologia, né? Não sei das outras pessoas se são psicólogos ou não, vocês podem me contar. E aí eu posso falar da minha prática aqui, do meu conhecimento enquanto psicóloga, que a neutralidade é algo que a gente aprende desde a faculdade, né? A Sandra está contando que ela é psicóloga, que ela fez o curso de barras e ainda não levou para a clínica. Ok. Mas não levou por uma escolha ou porque você tem aí algum ponto de vista, alguma barreira, alguma dificuldade. Conta pra gente também, tá bom? E a neutralidade, a gente é ensinado pra gente não julgar, né, o nosso cliente. Mas, ao mesmo tempo, durante a prática, a gente vai aprendendo que o não julgamento não é só uma questão de estar neutro, porque, na verdade, o que é estar neutro, né? Não que tudo que a gente aprendeu na nossa faculdade a respeito disso esteja incorreto,
pelo contrário, né? Mas o que seria a neutralidade, né? E aí, quando eu conheci as barras de Axis, e aí junto com elas, eu conheci as outras ferramentas também, eu comecei a perceber que isso que a gente sempre recebeu como neutralidade seria muito mais expansivo na perspectiva do interessante ponto de vista. E o que é o interessante ponto de vista? É uma das ferramentas de Access Consciousness que coloca a gente para perceber que não existe certo, não existe errado, e que tudo é apenas uma questão de perspectiva, e cada perspectiva, cada ponto de vista, só é um ponto de vista interessante. Não é certo, não é errado, só é interessante. Isso é uma questão de escolha de estar nele, né? Estar olhando sob ele. Sob ou sobre, né? Nesse caso, as duas palavrinhas cabem, né? Porque uma coisa que eu vejo daqui não é a mesma coisa que você está vendo daí. E vice-versa. Quem está certo, quem está errado, eu, você. Não tem, né? Porque eu aqui, do meu ponto de vista, vou querer provar que eu tô certa. E para eu estar certa, alguém tem que estar errado. A mesma coisa você daí. Não, mas eu que tô vendo isso, eu tô certa. Imagina que absurdo, né? E se fosse só tudo uma questão de interessante ponto de vista? E aí essa ferramenta é muito simples. Não se requer nenhuma habilidade. É só fazer, só praticar. É só repetir essa frase. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E quando é alguma coisa do outro que está me incomodando, interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E aí você repete, repete, repete. E é uma ferramenta que te abre mais espaço para você sair do nível do julgamento e para você ser permissão, para você ser apenas a permissão de que o outro seja ele nas suas escolhas, inclusive dos pontos de vista que ele escolher, e na permissão de que você seja também as suas escolhas sobre os seus pontos de vista, né? E quanto mais a gente entra no interessante ponto de vista, mais a gente está em permissão, mais a gente está saindo do julgamento e principalmente do auto-julgamento. Porque a gente é treinado praticamente a julgar desde quando nasce, né? Desde a gestação. Está lá na barriga da mãe, mas a gente é ensinado a julgar, queira ou não, intencionalmente ou não. E, muito mais do que julgar aos outros ou alguma situação, a gente se julga, a gente se auto-julga. Eu acabei de fazer uma live agora para não focada em psicólogos nem terapeutas, uma live aberta, em que eu falei justamente do interessante ponto de vista também. Né? Hoje eu estou nessa energia. E a gente estava conversando justamente sobre isso. O quanto que a cada vez que eu me julgo, eu estou destruindo um pouquinho do mundo, porque eu estou destruindo a mim mesma. E a cada vez que eu me destruo, eu não estou permitindo que o mundo tenha a minha energia. E se o mundo perde a minha energia, ele se destrói também. Então, é um desserviço ao mundo, ao reino de nós, a gente se auto-julgar. Não só pra gente, mas pro mundo. Então, a cada vez que a gente se pegar no pulo de estar se auto-julgando ou julgando alguém, bora sair disso. Bora escolher a prática do interessante ponto de vista. E muito mais do que uma prática, né? De eu fazer dia a dia e ficar repetindo, repetindo, e nem sabendo o que é que eu tô fazendo, é entrar no estado de ser o interessante ponto de vista.
é um estado de ser, né? Nós tivemos recentemente uma telechamada, nós que somos, né, praticantes e estudiosos de Access Consciousness, com o co-criador, que é o Dan Heer. Eu participei, e ele falou durante, acho que 2 horas e meia, sobre interessante ponto de vista. A gente acha que muitas vezes, algumas pessoas têm o ponto de vista de que é uma ferramenta muito simples e fácil, e realmente é, né? Mas veja, o co-criador de Access ficou 2 horas e meia falando a respeito da ferramenta interessante ponto de vista. E resumindo, o que ele trouxe, assim, como um dos maiores convites, foi justamente isso que eu estou dizendo para vocês, de ser um interessante ponto de vista. Ser um interessante ponto de vista é entrar nessa permissão, estar nessa presença, para que você possa experimentar isso no seu dia a dia. E quando você está experimentando isso no seu dia a dia, você também vai selar com o seu cliente que estiver lá na sua clínica, né? E dentro da clínica, como é que a gente pode entender isso? A gente está entendendo no interessante ponto de vista de que o outro, ele tem a potência plena de poder fazer todas as escolhas que ele quiser fazer. Desde escolhas que, do nosso ponto de vista, sejam muito tolas, inadequadas, ou estúpidas, ou sei lá, quanto escolhas que vão trazer mais expansão de consciência, que vão trazer mais da vibração do próprio ser dele, né, que tem mais a ver com ele. Tanto uma quanto o outro caminho também só são interessantes pontos de vista, porque quem diz que uma escolha está mais correta do que outra? Se alguém diz isso, está indo para o julgamento. Então, essa prática na nossa clínica coloca a gente num estado de presença e de confiança e de honra para que aquele outro que está ali na nossa frente simplesmente seja a escolha dele, acreditando que ele tem toda a potência para escolher e desescolher. E nós vamos ser só facilitadores dessa escolha. Vamos ver o que a Sandra está colocando aqui. Não levei pelos pontos de vista que somos formados. Uma escolha, a questão da ciência, medos. Sandra, não entendi o que você quis colocar aqui. Se você quiser abrir o áudio, você pode abrir, ou explicar um pouquinho mais o que você quis colocar aqui no seu comentário, tá bom? E o interessante ponto de vista, então, é quando a gente está indo, né, nesse estado de presença, de permitir, sem julgamentos, sem entrar no certo do errado, nem do outro e nem da gente. Agora, quando eu entro numa opinião, eu estou só no meu ponto de vista. Isso não é um interessante ponto de vista, é só um ponto de vista. Porque mesmo que a minha opinião, eu acredite que seja perfeita naquele momento, é o certo, e é realmente o que eu escolho para aquele momento, isso é um julgamento no sentido de que eu estou dando um valor, eu estou dando uma significância para aquilo. Toda vez que eu estou fazendo isso, eu estou entrando no julgamento. Então, o julgamento não é só nas coisas que a gente considera como erradas, como sendo ruim. Julgamento é toda a significância que a gente dá para as coisas, né? Então, toda vez que eu faço isso, mesmo quando eu de repente acho que um cliente está fazendo realmente o melhor para a vida dele e trago uma grande significância sobre isso, eu também estou indo por um julgamento nesse sentido que eu estou explicando para vocês. Então, eu estou saindo do interessante ponto de vista, né? E quando eu trago essa significância, eu posso não estar facilitando tanto assim a escolha do outro, porque muitas vezes a gente considera que a gente está ajudando o outro
incentivando, né? Opinando, e muitas vezes o que o outro precisa é simplesmente que a gente confie, que ele faça a sua escolha na vulnerabilidade, sem ele saber no que aquilo vai dar, sem ele saber qual é o resultado que ele vai ter. E quando eu entro num interessante ponto de vista, eu tô simplesmente sem concluir nada, sem definir, sem dar significância a nada. Eu tô simplesmente permitindo que ele escolha, que ele seja, que ele desescolha. Percebem? E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem colocar alguma coisa. A ideia hoje aqui desse encontro é um bate-papo também, para que vocês possam colocar questões aí também da prática de vocês, se vocês quiserem. Tem sido muito interessante na minha prática esse exercício, sabe? Dessa permissão, dessa presença. Inclusive, sem cogitar também o que aquele cliente pode ter de resultado com aquele atendimento que eu estou realizando com ele, né? Sem entrar na cobrança ou na autocrítica também, né? De que, o que é que eu posso fazer por esse cliente, por esse paciente, o que mais que eu posso oferecer aqui, né? E aí a gente pode entrar nas perguntas, que são também ferramentas aí do meu trabalho, né? Nesse trabalho de Access que eu trago de bagagem de Access Consciousness, que são perguntas sempre abertas, nunca perguntas que definam, nunca perguntas conclusivas, sempre perguntas que tragam uma expansão de consciência. Então, por exemplo, qual contribuição eu posso ser aqui hoje? Né? Em vez de me cobrar, o que eu posso dizer para esse paciente? O que mais é possível aqui com esse cliente que nós ainda não consideramos? Né? São duas perguntinhas que eu faço sempre nos meus atendimentos. E faço muitas vezes só mentalmente, nem sempre eu preciso ali repetir em voz alta com eles, né? E essas perguntas abertas, elas abrem realmente, né, de fato, mais espaço interno para que eu possa perceber mais. E quando eu abro esse espaço em mim, eu também estou proporcionando isso para o outro. Eu permito mais espaço para ele acessar também. E aí ele também pode acessar mais espaço para ele também poder perceber, né? E aí com isso, o que a gente pode construir? O que a gente pode criar ali no atendimento? Além das expectativas, né? Quantas barreiras a gente pode baixar a cada atendimento, né? Para que a gente não entre nas expectativas, a gente não entre nas projeções, nas definições. E aí a gente possa simplesmente ser um interessante ponto de vista, inclusive, do que aquela sessão quer ser, né? Vocês já se perguntaram o que essa sessão gostaria de ser aqui hoje? Né? Qual contribuição essa sessão pode ser aqui hoje para esse cliente, para mim, né? E aí, simplesmente permitir que aquela sessão seja, que ela aconteça. A partir do que aquele cliente trouxer, a partir do que for possível ali, né? A Sandra está trazendo aqui algum comentário, deixa eu ver. Eu penso que ainda não levei pelos... Tá. Entendi. É claro, você estava respondendo a uma pergunta que eu tinha te feito, por que você ainda não levou para a clínica? Desculpa, agora que eu entendi. É que eu li depois e perdi o fio da meada. Tá, então você quis dizer que não levou pelos seus pontos de vista, que nós somos formados na psicologia, certo? Uma escolha.
Medos, ok. Aí agora você respondeu. Eu penso que ainda não levei pelos meus pontos de vista, que são julgamentos. Esses julgamentos são formados na nossa trajetória profissional e interferem na nossa escolha. É isso que se torna barreira? Esses julgamentos são formados na nossa trajetória profissional. Olha, eles são formados no decorrer da nossa vida, não só na nossa profissão. Não é culpa só da nossa formação profissional. Os julgamentos, eles existem aí, ó, são dados pra gente, desde quando a gente é concebido, né? Enquanto sendo gestados lá na barriga da mamãe, a gente já está recebendo, e nessa perspectiva que eu trabalho, né, ancestralmente, aí a gente traz aí os nossos registros disso. Então, a nossa profissão, por exemplo, ela só reafirma alguns dos julgamentos. E aí interfere na nossa escolha? Sim e não, né? Sim, no sentido de que deixam a gente um pouco distraído da nossa escolha. E não, porque escolha é sempre escolha. Eu sempre posso escolher e desescolher. Então, se em algum momento eu acabei escolhendo pelo caminho do julgamento, porque me parecia que era assim mesmo e era dado, porque sempre foi assim, ou porque eu não consegui enxergar diferente, eu posso desescolher a qualquer momento isso e pedir por mais consciência. Quando a gente pede, quando a gente pergunta, a gente está fazendo isso em relação à nossa consciência, né? Então, quando a gente pede por mais consciência, a nossa consciência nos atende. E não é uma consciência do ponto de vista racional, mental. É uma consciência num estado de ser. É uma consciência que é uma presença, que eu vou exercitar cada vez mais. É do perceber, saber, ser e receber. Não é do conhecer, não é do pensar, não é do raciocinar. E a escolha, ela tá dada pra gente a qualquer momento, a qualquer fração de segundos. Mesmo que para eu fazer uma escolha, eu tenha que ir contra os outros. Eu tenho que caminhar na contramão. Se aquilo for leve para mim, se aquilo vibrar para mim. Então, quando a gente, para quem já fez o curso de barras de Axis, que já conhece, se lembrou da ferramenta leve e pesado, né? E eu digo se lembrou porque é uma ferramenta que a gente já usa na nossa vida, independente de quem escolheu Axis ou não. A gente percebe no nosso corpo. E toda vez que a gente está fazendo uma escolha que vai contra a nossa verdade aqui, ó, interna, a gente percebe um peso naquilo. Tem alguma mentira naquilo? Mentira no sentido de que eu não estou sendo verdadeira e não estou honrando aquilo que aqui dentro do meu ser realmente vibra, realmente deseja. Certo? Então, a barreira é quando eu entro nos julgamentos, né? Que você perguntou, isso que se torna barreira. Quando eu estou em julgamento, eu estou com barreira. Quando eu estou com um ponto de vista limitante, que eu não me permito me abrir para perceber mais possibilidades, eu estou numa barreira. Tudo que limita, que define, é uma barreira. Por quê? Porque fecha a janelinha para eu poder olhar a fresta e perceber quantas possibilidades existem aqui. E escolha é isso. É perceber que eu tenho possibilidades. Não é só escolher entre o certo ou errado, porque aí é entrar na polaridade, é entrar nos julgamentos também, de novo. Mas é escolher, inclusive, que eu tenho várias possibilidades. E é escolher, dentre essas possibilidades, o que neste momento, neste segundo, é leve para mim. Percebe que eu estou falando leve, não estou falando certo. O que for leve vai criar mais para sua vida.
para a vida de outras pessoas também, dependendo do assunto, né? Então, uma grande dica, inclusive para a gente exercitar o próprio interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, né? É perceber o que está leve e o que está pesado. Pesou? Percebe o que pesou? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Alguém fez um comentário com você, alguma falou alguma coisa, ou está fazendo alguma coisa, pesou para você? Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Percebe? E no atendimento, na clínica, a gente pode perceber também o leve e o pesado. Aliás, pode até ser um tema de um outro momento aí, de uma live, de um workshop, da gente falar da transferência e contra-transferência. É um tema que eu estou escolhendo fazer aí criar algum trabalho online com ele também. Então, né, porque a gente também aprende, né, na faculdade de psicologia sobre a transferência e contra-transferência. E aí cada linha teórica tem a sua perspectiva, né, o seu ponto de vista. E quando a gente vai pelo leve e pelo pesado, também é um caminho aí que tem muito a ver com isso da transferência e contra-transferência, só que sem ir pelo julgamento, sem ir por definições, né? E aí é uma perspectiva nova que está se abrindo para mim, para eu perceber na minha prática, que independente da linha teórica que eu escolha, que aí vai me trazer uma perspectiva de olhar para isso, mas independente dessa linha teórica, o que rola entre o meu cliente e a minha pessoa tem muito a ver com isso da percepção entre corpos. E isso a gente pode usar muito a favor do próprio atendimento, tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso agora, senão a gente vai também longe aqui. A ideia desse bate-papo ser um bate-papo como um aperitivo, assim, para trazer uma clareira para a gente, né? Abrir mais espaço para a gente, e a gente poder aprofundar esses temas todos em workshops, em outros encontros, tá? Mas só para vocês perceberem essas possibilidades que nós temos à nossa disposição, né? E sendo Axis ou não sendo de Axis, né? Porque nós temos na gente, o nosso corpo é um grande termômetro do leve e do pesado. Eu tenho isso aqui, eu não preciso de um certificado de barras de Axis para isso. O que Axis Consciousness traz é essa abertura da gente perceber o que estava aqui na ponta do nariz e a gente não percebia muitas vezes, né? E realmente tem feito bastante diferença, assim, para a minha vida, todas essas ferramentas de Axis. Então, a presença ali no atendimento com o cliente, de você poder perceber o que está se passando com o teu corpo, o que está leve, o que está pesado, incômodos que vêm, ou outras percepções que não precisam ser só ruins, né? Que a gente considera ruins. O que mais acontece com o seu corpo quando você está ali no atendimento? E para todas elas, você pode usar interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, porque senão você vai entrar no julgamento também. De pensar, por exemplo, esse paciente está falando tal coisa, acarretou tal coisa em mim. Esse paciente está trazendo tal conteúdo, isso me deu uma dor nas costas, né? Então, sem definição, sem julgamento, é só percepção, só percepção. E aí, quando a gente vai usando essas ferramentas, a gente vai podendo abrir mais possibilidade de escolher o que a gente faz com essas percepções, né? Então, eu convido vocês a me acompanharem, né, nos meus canais aí de YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, onde eu vou continuar trazendo aí alguns conteúdos, tanto na temática da psicologia, com as ferramentas de Axis Consciousness, quanto... meu gato está fazendo arte aqui. Quanto independente da temática de psicologia, né? Tem outras
outras temáticas aí que eu também trabalho. Então eu convido vocês a participarem, e participarem mesmo do grupo de WhatsApp, perguntando, colocando experiências, tá? Me ajudem a semear, né? Vamos ser permissão, né? Convido vocês a serem a permissão de semear também esse trabalho que eu estou fazendo com outras pessoas que possam receber essa contribuição, que possam se interessar também. Então esse vídeo vai ficar disponibilizado, eu vou colocar para vocês a gravação, tanto no meu canal do YouTube, como também lá no grupo de WhatsApp, e aí vocês podem também oferecer aí para as pessoas, tá? Vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário que vocês querem trazer? Alguma percepção também de tudo isso que eu estou aqui falando? Enquanto vocês colocam ou não colocam aí alguma coisa, eu vou contar do que vai rolar ainda essa semana, né? Que eu tô nas minhas criações. Então amanhã vai ter um workshop online. Então essa semana é cheia de criações online. Amanhã vai ter um workshop chamado Ser Você, uma questão de escolha, que é um pouco, né? A gente tá dando um aperitivo aqui hoje também sobre isso, né? Vai ser à noite também. Vai ter também um workshop para mães, que é uma das minhas vertentes aí de trabalho, né? Eu trabalho com a temática da maternidade. Eu vou fazer um workshop também sobre o tema da maternidade. E vai ter um workshop sobre, sendo um interessante ponto de vista nas facilitações, onde a gente vai aprofundar esse tema que a gente está falando aqui agora. Vocês poderem, inclusive, trazer situações específicas de dificuldades num grupo fechado. Aí são workshops pagos por um valor de contribuição, que não vão ser disponibilizados depois em YouTube, em que vocês vão poder ter o espaço e a permissão para vocês colocarem as situações de vocês, e a gente poder fazer alguns processos de aclaramento, tá? E poder conversar com mais profundidade de tudo isso que a gente tá falando, certo? E aí, se vocês me acompanharem lá nos grupos de WhatsApp, eu vou também contar por lá tudo isso que eu tô falando aqui, né? Estou contando só para atiçar um pouquinho aí vocês e vocês irem percebendo o que mais que a gente pode escolher essa semana, tá? Juliana tá agradecendo aqui no privado para mim, eu que agradeço. A Sandra tá dizendo, tá agradecendo pelo meu carinho em responder a questão dela, extremamente enriquecedor, e dizendo que ela vai usar. Que bom. Essa é a minha escolha, ser contribuição também, né, nesse mundo, e receber a contribuição de vocês. Cada vez que eu faço um trabalho como esse que eu estou fazendo agora, seja gratuito, seja pago, eu estou recebendo muito também, estou expandindo aqui, e escolho cada vez mais essa contribuição, de verdade, para mais psicólogos, para mais mães, né, para mais todas as outras pessoas que escolherem por mais consciência. Então, muito grata por esse espaço que nós criamos aqui agora. Quem chegar depois no YouTube, muito grata também por escolher essa energia. E fica o convite, então, para a gente se encontrar mais vezes e, quem sabe, uma hora dessas presencialmente também, tá bom? Um grande beijo para vocês e uma boa noite.